Olá, bem-vindos ao programa Portal de Luz. Hoje nós iremos falar sobre uma homenagem que foi realizada para Bezerra de Menezes pelos nossos senadores em Brasília, recentemente no último mês de agosto. Mas, antes de começarmos, nós vamos elevar juntos os nossos pensamentos, ouvindo uma psicofonia inédita na voz do nosso Chico Xavier e que foi realizada em Pedro Leopoldo na década de 50, onde ouviremos uma linda mensagem do espírito de André Luiz. Amigos, muito se fala em concentração mental. Círculos de fé se concentram em apelos intempestivos ao Cristo. Companheiros de ideal se concentram com impecável silêncio exterior, sustentando inadequado alarido interno. Entretanto, é imperioso indagar de nós mesmos que recursos estaremos concentrando. Simplesmente palavras ou simplesmente súplicas? Não desconhecemos que o justo requerimento deve apoiar-se no direito justo. Assim sendo, quando situamos a cabeça entre as mãos, é imprescindível lembrar que nos cabe centralizar em semelhante atitude os resultados de nossa vida cotidiana, os pequeninos prêmios adquiridos na regeneração de nós mesmos e as vibrações que estamos espalhando ao longo de nosso caminho de relações uns para com os outros. Eis porque, despretensiosamente, colaboramos com o nosso grupo de tarefa cristã, oferecendo aos nossos companheiros para meditação, oferta na qual incluímos o nosso próprio espírito. De 10 lembretes para a garantia de nossas atividades na concentração espiritual. Primeiro, não ouvide fora do santuário de sua fé o concurso respeitável que compete a você dentro dele. Segundo, preserve seus ouvidos contra as tubas da calúnia ou da maledicência, sabendo que você deve escutar para a construção do bem. Terceiro, não empreste seu verbo a palavras indignas, a fim de que as sugestões
da esfera superior lhe encontrem a boca limpa. Quarto, não ceda a seus olhos a fixação das faltas alheias, entendendo que você foi chamado a ver para auxiliar. Quinto, cumpra o seu dever cada dia, por mais desagradável ou constrangedor lhe pareça, reconhecendo que a educação não surge sem disciplina. Sexto, aprenda a encontrar tempo para conviver com os bons livros, melhorando os próprios conhecimentos. Sétimo, não se entregue à cólera ou ao desânimo, à leviandade ou aos desejos infelizes, para que a sua alma não se converta numa nota desafinada no conjunto harmonioso da oração. Oitavo, caminhe no clima do otimismo e da boa vontade para com todos. Nono, não pendure a sua imaginação no cinzento cabide da queixa e nem mentalize o mal de ninguém. Décimo, cultive o auxílio constante e desinteressado aos outros, porque no esquecimento do próprio eu, você poderá então concentrar as suas energias mentais na prece, de vez que desse modo o seu pensamento se erguerá vitorioso no rumo do céu, podendo servir em nome de nosso Pai Celestial. Meus amigos, Jesus nos abençoe. É o desejo do vosso companheiro André Luiz. O Senado brasileiro homenageou, no dia 29 de agosto, em uma sessão especial, o médico Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, mais conhecido por nós como Dr. Bezerra de Menezes, ou o médico dos pobres. O dia foi escolhido por ser a data em que o médico nasceu, só que no ano de 1831. O autor do pedido para a homenagem, o senador Eduardo Girão, do Podemos, do Ceará, definiu Bezerra de Menezes como um grande pacifista e humanista do século XIX. Segundo as palavras do próprio senador, a importância de Bezerra se define assim: além de médico e escritor, ele também foi vereador e deputado e lutou por causas à frente do seu tempo. É uma trajetória brilhante de muita superação. Ele levou muita luz para essa terra como médico e como um político libertário, um dos grandes responsáveis pela abolição da escravatura no Brasil. O presidente da Federação Espírita Brasileira, Jorge Godinho Neri, ressaltou que o exemplo de Bezerra de Menezes deveria ser seguido por todos os médicos, pelos espíritas e por todos os políticos. Jorge Godinho lembrou que Bezerra se declarou espírita assim que teve um contato com a obra de Allan Kardec. Ele teria dito assim: ao longo do trajeto da minha leitura, eu fui tomando consciência, achando que eu tinha nascido espírita, e eu nasci espírita. O senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, que também estava na homenagem, lembrou da coragem de Bezerra de Menezes
de se assumir espírita e defender o direito das pessoas de seguirem o espiritismo em uma época em que a doutrina não era muito bem aceita na sociedade. O juiz, Dr. José Carlos de Luca, palestrante espírita também, destacou a preocupação do homenageado com as pessoas que eram consideradas invisíveis na sociedade. De Luca lembrou que Bezerra olhava para essas pessoas simples, sofredoras, que passam despercebidas, invisíveis nas ruas e que não eram ouvidas pelo poder público. O presidente da Federação Espírita do Ceará, Luciano Klein, que é biógrafo de Bezerra de Menezes, afirmou que na sua pesquisa ele constatou a grandeza do médico. De acordo com Klein, ele era um pai dedicado e que suportou a perda de simplesmente 8 dos seus 14 filhos, por doenças graves da época, como a febre tifoide. Klein disse que Bezerra de Menezes era alguém que, diferente de muitos de nós, pregava o que vivia e vivia o que pregava, cotidianamente, sempre tendo a preocupação de atender primeiro as pessoas que estavam passando por algum sofrimento ou por alguma dificuldade. Bezerra possuía toda essa grandeza espiritual que se ressaltou ao longo da homenagem, mas sabe-se, inclusive, através de uma descrição feita por Chico Xavier e que nos foi repassada pela doutora Marlene Nobre, que quando se completaram 50 anos do desencarne de Bezerra na Terra, que foi no ano de 2000, houve uma homenagem para ele no plano espiritual, na qual Chico compareceu junto com Emmanuel. Era uma assembleia de mais de 1000 espíritos que participaram dessa homenagem para o benfeitor no plano espiritual. E então, uma enviada de Maria, mãe de Jesus, a rainha Isabel, teria avisado Bezerra que ele já teria permissão para subir para planos angelicais, para mundos mais evoluídos e felizes do que a Terra, e que, portanto, ele não precisaria mais permanecer junto ao planeta Terra. Mas Bezerra de Menezes ficou de joelhos e implorou para ficar por mais 500 anos junto ao Brasil, pois ele gostaria de terminar a sua missão junto a nós, dando assim mais uma vez o seu exemplo de amor, de dedicação e de abnegação em favor do próximo. Ele poderia naquele momento ter seguido para planetas mais felizes, mas preferiu permanecer conosco para atuar em nosso favor. E durante a homenagem no Senado, foi exibida também um trecho do filme Bezerra de Menezes, O Diário de um Espírito. O ator Carlos Vereza, que interpretou o médico no filme, também participou da solenidade. O escritor Alexandre Caldini, autor do livro A Morte na Visão do Espiritismo, definiu a homenagem dos senadores como uma pequena retribuição de todo o bem que o médico realizou em vida. Sem dúvida, foi uma grande homenagem ao Dr. Bezerra de Menezes e ao Espiritismo, mas que só será realmente completa se servir para lembrar a todos nós a importância dos exemplos que ele nos deixou e servir como inspiração para a plantação de valores cada vez mais nobres dentro de nós, dentro do próprio Senado e do nosso Brasil inteiro. O jornal Folha Espírita, fundado em 18 de abril de 1974, se dedica à divulgação da doutrina espírita. Saiba mais sobre assuntos atuais com o enfoque do espiritismo, além de entrevistas e artigos de diversos colunistas. Você pode escolher na versão digital ou impressa. Acesse e faça sua assinatura www.folhaespirita.com.br. A Creche Lar do Alvorecer é uma entidade assistencial mantida pelo Grupo Espírita Caibar Schutel. Localizada em Diadema, tem como propósito trabalhar pelo desenvolvimento de uma cultura de paz através da educação e da assistência a crianças, jovens e adultos. São 250 crianças atendidas diariamente. Conheça nossas atividades e colabore conosco pelo ideal de um mundo melhor. www.lardoalvorecer.org.br. Vamos agora ouvir a nossa amiga Sandra Marinho. Queridos amigos, queridas amigas, uma coisa eu tenho aprendido a todo instante, é que nós, por mais que estudemos, por mais que obtemos títulos, cargos e reconhecimento, não somos melhores que ninguém.
e não somos capazes de deter todo o conhecimento, nem mesmo daquilo que nos supomos especialistas. A melhor atitude, portanto, é guardar a disposição de aprender com toda e qualquer pessoa e tirar proveito para aprender com qualquer situação também. Assim não ficamos a nos cobrar grandes testemunhos de sabedoria o tempo todo. Não sei mas eu sei que não é tão simples assim. Conheço pessoas super fofas, mas que sofrem com medo, sim, medo, só de pensar que sua imagem de especialista possa sofrer qualquer arranhão. Sentem-se feridas quando são colocadas, ou pelo menos acreditam-se em xeque no seu conhecimento ou experiência. Quando houve uma crítica, ou às vezes nem é uma crítica, mas uma sugestão em relação ao trabalho que realizou. Outras parecem viver num pedestal, acreditando-se superiores em suas posições acadêmicas ou profissionais. Se sentem acima de tudo e de todos por estarem na posição em que estão. Cabe aqui uma pergunta: será que essas pessoas são felizes ou pelo menos conseguem viver em relativa paz consigo mesmas? Penso que seja muito difícil viver preso à constante preocupação de manter a todo custo sua imagem de conhecedor das coisas. Afinal, todos somos falíveis e por mais que estudemos, haverão sempre novas teorias, novas descobertas e novas experiências em todas as áreas do conhecimento. Observando pessoas com este perfil, percebo que é difícil para elas carregar este fardo que elas próprias se impõem. Eu vou contar uma fábula que me ajudará a expressar o que estou querendo refletir com vocês. Conta-se que um filósofo, ao atravessar um largo rio numa canoa, perguntou ao canoeiro se ele entendia de astronomia. "Não, senhor", respondeu o trabalhador. "Em toda a minha vida nunca ouvi falar esse nome." O sábio replicou: "Sinto muito que você tenha desperdiçado a quarta parte da sua vida. Você sabe alguma coisa de matemática?" O pobre homem sorriu, meneou a cabeça e respondeu-lhe: "Não." Então o sábio tornou a dizer: "Lamentavelmente você perdeu outra quarta parte de sua vida, meu amigo." Logo em seguida, perguntou pela terceira vez: "Sabe algo de geologia?" "Não, nunca fui à escola", replicou o canoeiro. "Bom amigo, quase toda a sua vida foi mal empregada." No momento em que conversavam, a canoa bateu numa pedra e o canoeiro, enquanto tirava a jaqueta para nadar até a margem do rio, perguntou ao filósofo: "O senhor sabe nadar?" "Não", respondeu o sábio desesperado. "Sinto muito, senhor. O senhor desperdiçou toda a sua vida com as ciências e agora, em poucos minutos, a canoa se afundará." Pois é, amigos e amigas, a vida nos oferece constantemente oportunidades para aprender. Todos nós temos aptidões diversas e gosto pelo estudo e aprimoramento em determinada ciência ou profissão. Entretanto, mesmo o mais estudioso e especialista jamais detém todo o conhecimento, porque este não se esgota. O espírito humano está em evolução e ele evolui na medida em que vai avançando no seu conhecimento e na sua moral. Neste sentido, a maior sabedoria está em reconhecer que, apesar do saber conseguido ao longo de inúmeras reencarnações, continuamos e continuaremos para todo sempre eternos aprendizes.
Reconhecer esta verdade nos traz a paz e a alegria do aprender constante. Paz porque não somos mais forçados por nós mesmos a ficar o tempo todo preocupados em demonstrar a nossa sabedoria. Passamos a ser felizes por sermos professores, ensinando e exemplificando o que sabemos e aprendendo com as demais pessoas o que ainda não sabemos. Pensem, por exemplo, no chefe que sente o prazer de ensinar aos seus subordinados e, ao mesmo tempo, aprende com estes. Já perceberam que a simples convivência com as outras pessoas nos traz novas lições todos os dias? Façam um teste no final do dia ao repassarem as lembranças das experiências diárias. Tenho certeza que depararão com algo que ficaram sabendo ou conhecendo naquele dia que antes não sabiam. Aprendamos com os maiores. Lembro de 2 grandes homens, reconhecidamente sábios, que viveram entre nós, os quais nos deixaram uma grande lição de humildade e verdadeira sabedoria. Sócrates, um dos maiores filósofos que a humanidade conheceu, que disse a célebre frase: "Só sei que nada sei", reconhecendo a sua própria ignorância. E o nosso querido Chico Xavier, exemplo contemporâneo de apóstolo verdadeiro do Cristo, que dizia: "Eu sou um cisco, sou grama", conforme os relatos de pessoas que conviveram com ele e entrevistas que concedeu à imprensa. Pensemos nisto. Um grande abraço e até o próximo encontro. E agora vamos ouvir o nosso amigo Maida. Amigas e amigos do Portal de Luz, sejam bem-vindos a mais um Momento Doutrinário. Hoje vamos juntos refletir sobre a lição 19 do Espírito Emmanuel, contida no livro Seara dos Médiuns, de psicografia de Chico Xavier, a respeito dos benevolentes e sábios. Diz Emmanuel: parafraseando a luminosa definição do apóstolo Paulo em torno da caridade, no capítulo 13 da primeira epístola aos Coríntios, ousaremos aplicar os mesmos conceitos aos espíritos benevolentes e sábios que nos tutelam a evolução. Ainda que falássemos a linguagem das trevas e não possuíssemos leve raio de entendimento, não passaríamos para eles de pobres irmãos necessitados de luz. Ainda que nos demorássemos na vocação do crime, caindo em todas as faltas e retendo todos os vícios, a ponto de arrojar-nos por tempo indeterminado nos últimos despenhadeiros do mal para nosso próprio infortúnio, não seríamos para eles senão criaturas infelizes, carentes ou carecentes de amor. Ainda que dissipássemos todas as nossas forças no terreno da culpa e dedicássemos a vida ao exercício da crueldade, sem a mínima noção do próprio dever, isso seria para eles tão somente motivo a maior compaixão. Os espíritos da luz são pacientes. Em todas as manifestações são benignos. Não invejam, não se orgulham, não mostram leviandade, não se ensoberbecem, não se portam de maneira inconveniente, não se irritam, não são interesseiros, não guardam desconfiança, não folgam com a injustiça, mas rejubilam-se com a verdade. Tudo suportam, tudo creem, tudo esperam, tudo sofrem. A caridade deles nunca falha, enquanto que para nós, um dia, as revelações gradativas terão fim, os fenômenos cessarão e as provas terminarão
por desnecessárias. Por agora, de nós mesmos, conhecemos em parte e em parte imaginamos. Entretanto, eles, os emissários do eterno bem, acompanham-nos com devotamento perfeito, sabendo que, em matéria de espiritualidade superior, quase sempre ainda somos crianças. Falamos como crianças, pensamos quais crianças e ajuizamos infantilmente. Estão certos, porém, de que mais tarde, quando nos despojarmos das deficiências humanas, abandonaremos então tudo que venha a ser pueril. Verificaremos assim a grandeza deles, como a víssemos retratada em espelho, confrontando a estreiteza de nosso egoísmo com a imensurabilidade do amor com que nos assistem. Conforta-nos, pois, reconhecer que, se ainda demonstramos fé vacilante, esperança imperfeita e caridade caprichosa, temos juntos de nós a caridade dos mensageiros do Senhor, que é sempre maior por não esmorecer em tempo algum. E Emmanuel conclui com as considerações finais contidas no livro Confia e Segue. Todos estamos informados quanto às transformações em desenvolvimento na Terra, e são muitas, quais sejam o progresso industrial intensivo, as conquistas no reino atômico, as lutas de competição por mais eficiência no domínio das armas, a legalização do aborto em muitos países, as pesquisas nas áreas genéticas, a delinquência juvenil superando a criminalidade nos adultos, os excessos de liberdade sem disciplina e os chamados direitos sem obrigações que lhe correspondam e a expansão da violência. Todas essas transformações se processam através de quê? Do livre-arbítrio do homem, que se orgulha da civilização que está inventando com o integral apoio da ciência materialista. Entretanto, convém lembrar que Deus está em ação e de tudo o que a inteligência humana semear no mundo que pertence a Deus, isso também ela ceifará. Boas reflexões. Obrigado pela companhia. Saúde e paz. E até o próximo encontro. Vamos encerrando o nosso programa por aqui. Mandem para nós os seus comentários, dúvidas ou mesmo sugestão de temas que vocês queiram ouvir aqui. O nosso e-mail é portaldeluz@folhaespirita.com.br. Muito obrigada e uma ótima semana para todos.